Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Espero que você esteja bem, esteja tranquilo, né, diante desse pós-edital. Hoje, nós veremos conjugação verbal. Nós daremos continuidade à nossa aula 1. E hoje nós veremos 4 tipos de flexões do verbo. Depois veremos vozes verbais. Tudo bem? Então, como eu falei na aula 1, nós temos os modos verbais. Nós temos 3 modos. Nós temos o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e nós temos o modo imperativo. Conforme eu falei na aula 1, o modo verbal, ele indica como a ação do verbo ela pode se realizar. É isso. Dito de uma forma bem direta, é isso que o modo verbal indica. Indica como a ação do verbo ela pode se realizar. E nós temos 3 modos verbais na nossa língua portuguesa, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo indica que a ação verbal ela é dada como um fato, dado como real, é concreto, é certo de ocorrer. Então, o modo indicativo indica certeza. Já o modo subjuntivo indica que a ação verbal ela é dada como um fato hipotético, possível. É uma possibilidade, indica uma incerteza. Então, a gente tem que lembrar que é um fato hipotético. Possibilidade de acontecer. E o modo imperativo indica uma ordem, um conselho, um pedido, uma sugestão. Isso nós já tínhamos visto, né? Nós já tínhamos visto. Então, nós agora vamos ver os tempos verbais de cada modo, tá certo? Nós vimos que no modo indicativo nós temos 6 tempos verbais, no modo subjuntivo nós temos 3 tempos verbais e no imperativo nós temos 2 tipos, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá bom? Então agora vamos olhar os tempos verbais do modo indicativo. Nós temos 6 tempos. Deixa eu colocar aqui. Tempos verbais. E eu preciso de que você preste bastante atenção na questão dos tempos verbais. Por quê? Porque tem muita gente que se preocupa apenas em saber conjugar corretamente esses verbos nesses tempos e modos. Só que eu preciso de que você saiba o que cada tempo define, o que cada tempo significa, tá certo? Mais importante do que saber conjugar é você saber o que cada tempo significa. Porque quando você sabe o que cada tempo significa, você consegue aplicar seu conhecimento às questões da prova, tá certo? Então, a gente vai ver os tempos verbais do modo indicativo. Conforme eu disse, alhures, os tempos verbais do modo indicativo são 6, tá certo? Vamos começar pelo tempo presente. O que o tempo presente significa? O tempo presente significa que a ação verbal está acontecendo no momento em que você está falando. Ou seja, a ação ocorre no exato momento em que você fala. Tempo presente é isso. É você falar no momento em que está acontecendo. É hoje. É no momento em que eu estou falando. Tá certo? A ação
ocorre no momento da fala. Quando eu digo assim, eu viajo, eu como, eu bebo, eu sinto, eu ensino, eu leio. Veja, a ação está acontecendo exatamente nesse momento em que eu estou falando. Então, o tempo presente significa a ação acontecendo no momento em que se fala. Nós temos o pretérito perfeito. Gente, pretérito é passado. Nós vimos que as ações elas podem acontecer no presente, no passado e no futuro. Tá certo? Futuro é uma ação que ainda vai acontecer. Pretérito, uma ação que já aconteceu. E presente, uma ação que acontece. No modo indicativo, nós temos 3 tipos de pretérito. Nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Tá certo? São 3 tipos de pretérito. O que seria pretérito perfeito? Gente, a ação, eu vou escrevendo e vou esquecendo. A ação no pretérito perfeito, ela começou no passado e ela acabou no passado, porque ela foi devidamente concluída. Foi uma ação que você começou a praticar no passado e você concluiu devidamente aquela ação também no passado. É uma ação completa e concluída. Começou no passado e terminou no passado. É uma ação verbal que aconteceu no momento antes da fala. E essa ação ela foi devidamente concluída. Tá certo? A ação foi iniciada no passado e foi devidamente concluída também no passado. Veja, quando eu digo eu viajei bastante. Olha, quando eu digo eu viajei, eu não deixo dúvidas para você de que eu realmente pratiquei aquela ação de viajar. Não me foi imposta nenhuma condição, né? A ação ela não foi interrompida. Eu comecei a ação no passado e eu terminei a ação no passado, tá certo? Veja, nós já temos presente e pretérito perfeito. E eu preciso de que você se lembre o que é que significa cada tempo verbal, tá bom? Então, presente é uma ação que acontece no momento em que eu falo, e o pretérito perfeito é uma ação que começou no passado e terminou no passado. Essa ação ela foi devidamente concluída. É uma ação perfeita, porque eu comecei e terminei no passado. Por isso que a gente diz pretérito perfeito. Foi uma ação concluída de forma perfeita, sem interrupção, sem pausa. Eu comecei e terminei no passado, tá bom? Já o nosso terceiro tempo verbal é o pretérito imperfeito. O que significa pretérito imperfeito? Exatamente isso que você está pensando. Diferente do pretérito perfeito, que a ação ela começou no passado e ela foi devidamente concluída, o pretérito imperfeito é uma ação que ela não foi concluída de forma perfeita. Por quê? Porque essa ação ela foi interrompida. Você começou no passado, mas não concluiu aquela ação. Porque se você tivesse concluído, não seria pretérito imperfeito, mas pretérito perfeito. Então, o pretérito imperfeito, preste atenção, o pretérito imperfeito é aquela ação que você iniciou no passado, mas que você não concluiu aquela ação, porque ela foi interrompida. Tudo bem quando eu digo assim? Eu viajava bastante
quando a minha mãe proibiu. Olha, quando eu digo assim que eu viajava bastante, eu não concluí a ação de viajar. Por quê? Porque a minha mãe proibiu. Entenderam? Eu comecei aquela ação no passado, ela tinha tudo para ser perfeita, né? Mas eu não consegui concluir a ação. E por conta disso, a ação foi interrompida. E por ter sido interrompida, ela foi uma ação imperfeita. Você vai lembrar de pretérito imperfeito, você vai lembrar de ação interrompida. Tá bom? Então, quando eu digo assim, eu viajava, eu cantava, eu dançava, eu pulava, eu bebia, eu sumia, eu surtava, eu lia, eu comia, eu beijava, eu abraçava, eu amava. São ações que eu comecei no passado, né? Mas eu não consegui concluir essas ações porque elas foram interrompidas, tá bom? Então vamos anotar aqui o conceito. A ação foi iniciada no passado, mas não foi devidamente concluída porque foi interrompida. Então lembra aqui, ó, interrompida, imperfeito. Tá bom? E agora nós veremos o pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito é o que a gente sabe que também aconteceu no passado. Mas eu já entendi, Luciana, o que é o pretérito perfeito, e eu também já entendi o que é o pretérito imperfeito. Mas eu preciso saber agora o que é esse pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é quando a ação verbal aconteceu em um momento anterior a outro momento também no passado. É o que a gente chama de passado do passado. Veja, deixe-me explicar aqui por meio de uma linha do tempo. Ó, o momento presente é esse, é o momento que eu estou falando. Aqui é futuro e toda essa parte aqui, ó, é pretérito, tá bom? Nós temos o pretérito perfeito, que é aquela ação que foi iniciada e devidamente concluída. Nós temos o pretérito imperfeito, que é aquela ação que eu iniciei, mas eu não consegui concluir porque eu fui interrompida. E nós temos aqui o pretérito mais que perfeito. Como é esse pretérito mais que perfeito? Eu vou me referir, olha, eu estou aqui no tempo presente, eu estou falando aqui. Eu vou me referir a uma ação do passado, não é isso? Mas que aconteceu antes de outra também no passado. É o passado do passado. Tá certo? Então, quando eu me refiro a uma ação que aconteceu no passado antes de outra no passado, é porque eu vou estar utilizando o pretérito mais que perfeito. Tá bom? Eu vou deixar o desenho aí e a gente vai só colocar agora uma definição. Então, a gente pode dizer que o pretérito mais que perfeito, ação que ocorreu no passado antes de outra também no passado. Pronto. É o passado
do passado. Veja se você conseguiu compreender. Então, quando eu digo, geralmente, esse pretérito mais que perfeito, os verbos sempre serão conjugados com orá no final. Eu viajara, eu cantara, eu dançara, eu pulara, eu bebera, eu sumira, eu amara, eu dançara. Sempre vai terminar em rá, tá bom? Então, veja, nós já vimos tempo presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Nós já temos 4 tempos verbais aí do modo indicativo. Nós agora veremos o futuro. Eita. Futuro do presente. O que seria esse futuro do presente? Esse futuro do presente, gente, é uma ação que vai acontecer lá na frente, em um momento depois que eu falar. Ou seja, é uma ação que vai acontecer no futuro com toda certeza. Quando eu digo assim, eu viajarei ano que vem. Olha, eu viajarei ano que vem é uma ação que eu vou fazer no futuro com toda certeza. Veja que eu não deixei espaço para qualquer tipo de dúvida. Quando eu digo assim, eu dançarei na escola. Quando eu digo eu dançarei na escola, a ação ela vai acontecer com toda certeza. Tá certo? Só que é um momento posterior à fala, ou seja, é depois que eu terminar de falar, tá bom? Ou seja, é no futuro. A ação acontecerá em um momento posterior à fala. A ação acontecerá em um momento posterior à fala. Vamos terminar aqui. Acontecerá no futuro com toda certeza. Eu viajarei, eu cantarei, eu dançarei, eu pularei, eu amarei, eu beijarei, eu escreverei, eu lerei, eu estudarei, eu aprovarei, eu sumirei. Então, veja, a ação vai acontecer no futuro com toda certeza. Pessoal, e por fim, nós veremos o futuro do pretérito. Esse tempo eu acho bem interessante, porque esse futuro do pretérito é uma ação que você deseja praticar no futuro, mas que você só vai praticar no futuro se tiver a resolução de uma condição. Ou seja, foi imposta a você uma condição e para que você pratique essa ação no futuro, você precisa que essa condição se resolva. E também, esse futuro do pretérito, ele é usado para falar de acontecimentos que poderiam ter acontecido no passado, mas que não se concretizaram. Quase não sai, né? Veja, o futuro do pretérito eu consigo utilizar em 2 situações. Primeiro, é uma ação que eu posso praticar no futuro, mas eu só vou praticar no futuro se determinada condição acontecer. Veja o exemplo, quando eu digo assim, ela viajaria se você desse o dinheiro. Veja, ela deseja viajar, ela quer viajar, mas ela só pode viajar se você der o dinheiro. Se você não der o dinheiro, ela não tem como viajar. Veja, eu preciso
que essa condição aconteça. Eu preciso que essa condição se resolva para que eu possa praticar a ação do verbo. Entendeu? E a outra situação é quando eu falo de acontecimentos que poderiam ter acontecido no passado, mas esses fatos não aconteceram no passado. Quando eu digo assim, se eu soubesse que você estava doente, teria trazido remédio. Olha, o fato dele estar doente no passado implicaria nessa minha ação futura. Se eu soubesse que você estava doente, teria trazido remédio. Olha o teria aí, no futuro do pretérito. Por quê? Porque eu estava condicionada a algo que poderia ter acontecido no passado. Se eu soubesse lá no passado que você estava doente, eu teria trazido o remédio. Mas por que é que a ação de trazer ela não se concretizou? Porque eu não sabia. Porque a ação não aconteceu no passado. O que era? Saber que você estava doente. Então, o futuro do pretérito você pode utilizar em duas situações. Quando você depende de uma condição futura, né, daquela condição futura ela se concretizar, ou quando você fala de acontecimentos que poderiam ter acontecido no passado, mas que essas ações não se concretizaram. Tá bom? É um pouco mais complicado, mas eu sei que você vai decorar e você vai saber o que cada um significa, tá certo? Então, futuro do pretérito é uma ação futura que está condicionada a uma situação. E também é usado, é o tempo usado para falar de acontecimentos que poderiam ter acontecido no passado, mas que esses acontecimentos não se concretizaram. Ok? Pronto. Então, cada tempo significa exatamente isso. Tá certo? Eu agora vou conjugar um verbo com vocês nos 6 tempos do modo indicativo. Tá bom? Eu sei que é chato, talvez você não goste de conjugar, mas a gente precisa fazer isso, tá bom? Então, a gente vai fazer essa conjugação de forma bem rápida e depois nós iremos para o modo subjuntivo, os tempos verbais do modo subjuntivo, tá bom? Então, vamos conjugar aqui o verbo amar no presente do modo indicativo. Como ficaria? Então, aqui, gente, olha, nós vamos precisar da primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. O verbo amar, no presente do indicativo, se é presente, é o tempo
exato em que eu falo. Como ficaria essa conjugação? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Pronto, já foi. Presente do modo indicativo. Vamos ver agora amar no pretérito perfeito. Pretérito perfeito, nós vimos que é uma ação que aconteceu e foi devidamente concluída no passado. Então, nós temos primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. No pretérito perfeito, como é que fica o verbo amar, do modo indicativo? Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Veja, o que diferencia a segunda pessoa do singular da segunda pessoa do plural é apenas a letra S. Veja que na segunda pessoa do singular eu não tenho S. Eu só vou ter o S na segunda pessoa do plural. Tá bom? Tudo certo? E quanto a isso, gente, eu não tenho muito o que falar, não. Tá certo? É só você sentar e praticar mesmo. Vamos ver agora o verbo amar no pretérito imperfeito, do modo indicativo. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Pretérito imperfeito, nós vimos que é uma ação que foi iniciada no passado, mas ela não foi devidamente concluída no passado. Por quê? Porque ela foi interrompida. Não esqueça, tá bom? Então, vamos aqui começar a conjugar. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Ok? Professora, é muito difícil. Não, não é. Se você considerar o que cada tempo significa, você vai conseguir conjugar. Depois que nós terminarmos a conjugação no presente do indicativo, né, em todos os tempos, aliás, em todos os tempos do modo indicativo, eu irei passar um bizu. Agora não, porque se eu for explicar agora, você vai querer se apegar só ao bizu. E eu quero que você entenda. Porque, como eu já tinha dito, nós temos uma mania de relevar a importância do Instituto AOCP, porque nós já nos convencemos de que bancas difíceis, bancas de cobrança mais aprofundada, só são a banca Sebrasp, FCC, FGV, não é isso? Essas bancas de maior alcance nacional. Gente, vocês estão completamente alheios à forma de cobrança do Instituto AOCP. Eu não acho a banca nem um pouco fácil. Ela é considerada de média complexidade, mas eu, particularmente, eu digo que ela é uma banca difícil, porque conforme a gente vai resolvendo as questões
do Instituto AOCP, nós vamos vendo a dificuldade de cobrança da banca, tá certo? Então, ela está ali cobrando de maneira quase que similar ao da Banca Sebrasp. A cobrança é quase que igual da Banca Sebrasp, tá certo? Então, você precisa entender o que cada módulo significa, você precisa entender o que cada tempo significa e você também precisa saber conjugar, tá certo? Então, só quando a gente terminar, eu vou passar um bizu, mas não releve a importância do Instituto AOCP. Não é uma banca boa, não é uma banca de fácil cobrança, né, de questões. Ela cobra de médio a difícil, né? Algumas questões são muito boas e outras questões são terríveis, tá certo? Eu não vou iludir você para fazer com que você diminua a importância do estudo de língua portuguesa, não. Ela pega, assim, de uma forma bem pesada, português e informática, certo? Então, é sentar realmente e praticar. Professora, eu não gosto, não quero, não tenho tempo, acho que eu posso relevar. Ok, faça por sua conta e risco, tá certo? É como eu já disse a você, você precisa praticar agora, porque, gente, não é para a vida toda, não, a preparação. Releve a comemoração do Ano Novo, de Natal já passou, de Ano Novo, de feriado de Ano Novo, né? Porque sua prova já está bem aí. E aí você está se garantindo já em todos os conteúdos. Então, a partir de agora, meu amigo, é sentar e estudar mesmo. Não tem essa de ficar com conversa, de aproveitar a festa porque precisa espairecer. Espairece depois. E você que vai fazer o concurso da Polícia Civil da mesma forma. Tá certo? É pós-edital. O pessoal que vai fazer concurso de prefeitura ainda está meio que tranquilo, né? Porque não saiu edital ainda. Não só saiu a autorização de concurso, né, de prefeitura, de Salgueiro, de Serrita, mas de pós-edital ainda está meio que tranquilo. Mas você que vai fazer PM e PC é arrochar o nó mesmo, é tirar fôlego de onde não tem, tá bom? E o pretérito mais que perfeito, do modo indicativo. O pretérito mais que perfeito, nós vimos que é o passado do passado. E sempre termina em ra. Então, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Como ficaria a conjugação do verbo amar no pretérito mais que perfeito do indicativo? Ficaria: eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Pronto. Não é tão difícil. É só uma questão de prática. É você sentar realmente e praticar conjugação, tá bom? Lembrando que cada tempo de cada modo significa, tá? A gente agora vai ver o futuro do presente. Futuro do presente, mesma coisa. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Como ficaria a conjugação no futuro do presente do verbo amar? Eu amarei, tu
amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Olha, preste atenção nisso aqui. Amarão com aotil é futuro, tá bom? Eles amarão, cantarão, dançarão, beberão, sumirão, partirão, escreverão, ocorrerão, usarão. Com aotil, gente, é futuro. Não esqueça, tá bom? Veja, aqui, ó, amaram, passado. Amaram, passado. Ok? E com aotil é futuro, tá bom? E por último, do modo indicativo, nós veremos o futuro do pretérito. No futuro do pretérito, mesma coisa. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Como ficaria o futuro do pretérito? Geralmente, o futuro do presente termina em rei, a primeira pessoa, e o futuro do pretérito na primeira pessoa termina em iria. Você vai lembrar da condição lá, tá? Então, eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Pronto, gente. Só isso. Agora eu quero que você pegue o verbo cantar, prática mesmo, tá bom? Eu quero que você pegue o verbo cantar e conjugue nos 6 tempos do modo indicativo, tá bom? Eu quero que você pare um pouco e pratique a conjugação. Lembrando que cada tempo de cada modo, no caso aqui, que a gente só viu o indicativo, significa, tá bom? Pratique o verbo cantar. E agora, eu vou passar o bizu, que eu disse que ia passar para você, né? Deixa eu me colocar aqui em cima. Do indicativo. Pretérito perfeito. É decorar o bizu, tá bom? O bizu pode salvar alguma questão sua, tá? Olha, lembra do seguinte. Quando você for conjugar no tempo presente
do modo indicativo, você vai lembrar da palavra hoje. Como assim, Luciana? Hoje eu canto. Hoje tu cantas. Hoje ele canta. Você vai se lembrar sempre de hoje, para conjugar os verbos no tempo presente do modo indicativo. Já para conjugar o verbo no pretérito perfeito do modo indicativo, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar de ontem. Ontem eu cantei. Ontem tu cantaste. Ontem eu dancei. Ontem eu pulei. Ontem eu bebi. Ontem eu sumi. Ontem eu parti. Ontem eu briguei. Você vai lembrar de ontem, tá certo? Já o pretérito imperfeito, você precisa se lembrar de antigamente. Antigamente eu dançava, antigamente tu dançavas, antigamente ele dançava, antigamente nós dançávamos, antigamente vós dançáveis e antigamente eles dançavam. Você vai lembrar da palavra antigamente, tá bom? Vai salvar a sua pele. Antigamente eu pulava, antigamente eu cantava, antigamente eu comia, antigamente eu chegava, antigamente eu bebia, tá certo? Você vai lembrar de antigamente. O pretérito mais que perfeito, eu já disse que você precisa lembrar do urá. Bebera, cantara, pulara, dançara, comera, fumara, engolira, apropinquara, aproximara, dançara, vasculhara, limpara, tomara. Você vai lembrar do urá, tá bom? O que eu preciso lembrar do futuro do presente? Futuro do presente, você vai lembrar de amanhã. E eu começo. Amanhã eu dançarei. Amanhã tu dançarás. Amanhã ele dançará. Amanhã nós dançaremos. Amanhã vós dançareis. Amanhã eles dançarão. Tá certo? Você vai lembrar de amanhã. E o futuro do pretérito, você vai lembrar de se eu fosse. Se eu fosse você, eu dançaria. Se eu fosse tu, eu dançarias. Se eu fosse ele, eu dançaria. Você sempre vai lembrar de se eu fosse. Se eu fosse eu, se eu fosse tu, se eu fosse ele. Se eu fosse nós, se eu fosse vós, se eu fosse eles. Tá bom? Dançaria, cantaria, pularia, amaria, beberia. É o que eu tenho para passar para vocês. Tá certo? Eu espero que dê muito certo e que você pratique. Tá certo? Então, eu quero que você pratique com esse verbo aqui. Eu quero que você conjugue, se lembrando do que cada tempo do modo indicativo significa e do bizu também. Tá bom? Nós agora veremos o modo subjuntivo. O modo subjuntivo. Nós temos 3 tempos verbais. Esse modo subjuntivo, ele é usado para indicar ações verbais hipotéticas, né? São possibilidades. O modo subjuntivo indica algo hipotético. É uma hipótese, é uma possibilidade, uma incerteza.
tá bom? No modo subjuntivo, nós temos 3 tempos. Nós temos o tempo presente, que indica uma possibilidade de que essa ação verbal aconteça. Indica possibilidade de que a ação verbal aconteça. Espero que eu viaje. Espero que eu ame. Veja, não há certeza de que eu vá viajar. Não tem certeza de que eu vá amar, mas é uma possibilidade. Então, o modo subjuntivo, acima de qualquer coisa, ele indica isso, possibilidade. Indica uma hipótese, uma incerteza. Tá bom? Aí nós temos pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito indica como seria a ação verbal se ela tivesse acontecido lá no passado. Por quê? Como seria? Porque é uma possibilidade, é uma hipótese de como seria aquela ação se eu tivesse praticado no passado. Tá certo? Então, o pretérito imperfeito indica, laranja, indica uma hipótese, dá para ver que é um E, né? Hipótese de como seria a ação verbal, como seria se a ação verbal tivesse ocorrido no passado. Tá bom? Se eu viajasse, se tu viajasses, se ele viajasse. Veja, eu estou indicando uma hipótese se aquela ação ela tivesse acontecido no passado. Tá bom? Já o futuro do modo subjuntivo, indica a hipótese de quando aquela ação verbal acontecer no futuro. Por quê? Porque é tudo uma possibilidade, tá bom? Indica a hipótese de quando a ação acontecer no futuro. Quando eu viajar, veja, é uma hipótese de quando eu praticar aquela ação no futuro. Quando eu amar, quando eu dançar, quando eu escrever. Indica, gente, hipótese da ação acontecer no passado, da ação acontecer no presente e daquela ação acontecer no futuro. Por quê? Porque no modo subjuntivo tudo é hipótese, tudo é possibilidade, tá bom? Então agora a gente vai conjugar o verbo amar também no modo subjuntivo, tá? Nos 3 tempos do modo subjuntivo. Presente do subjuntivo. Você tem que conjugar. Você tem que conjugar com o auxílio da expressão que. Que eu, que tu, que ele, que nós, que vós, que eles. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Veja, tudo aqui no presente do subjuntivo indica
possibilidade. Eu não tenho certeza de nada. Eu só sei que aqui indica uma possibilidade, tá bom? Vamos ver agora no pretérito imperfeito. A letra tá bonita. Gente, no pretérito imperfeito, a gente conjuga com o auxílio da expressão se. Se eu, se tu, se ele, se nós, se vós, se eles. Tá bom? Veja que a partícula que está aqui no início, ela vai se deslocar para o final do verbo. Como assim, Luciana? Se eu amar, sé. Veja que a partícula aqui, ela se deslocou para o final do verbo. Se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Veja que essa partícula se, ela se desloca por todo o verbo conjugado, tá bom? Gente, é questão de prática. Aqui não adianta eu chegar e dizer a você como é que você vai fazer para praticar ou para conjugar, porque é uma questão de prática. Conforme você pratica, mais fácil fica para você. Agora, se você não praticar nenhuma vez, perdão, não vai dar certo, tá bom? E, por fim, nós veremos o futuro do subjuntivo. No futuro do subjuntivo, nós fazemos a conjugação do verbo por meio da partícula quando. Tá bom? Quando. Quando eu, quando tu, quando ele. Quando nós, quando vós, quando eles. E aqui eu quero que você entenda que no futuro do subjuntivo você usa essa conjunção, quando, tá bom? Porque depois a gente vai aprender o infinitivo pessoal. E a gente pode conjugar verbos no infinitivo pessoal. Mas para isso a gente não se utiliza de conjunção. A gente vai conjugar se utilizando de preposição, tá bom? Então, futuro do subjuntivo você usa a conjunção temporal quando, tá bom? Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Só isso, gente, só isso. Então, agora eu quero que você pratique com o verbo cantar. Conjugue o verbo cantar nos 3 tempos do modo subjuntivo. Aqui o bizu que eu dou é só você se lembrar realmente das partículas que, se e quando, tá bom? E, por fim, veremos o modo imperativo, tá bom? Aqui o imperativo, vocês se recordam que o imperativo indica ordem, conselho, sugestão, proibição, pedido. E nós não temos a primeira pessoa do singular.
Por quê? Porque ninguém dá uma ordem a si mesmo, ninguém dá um conselho a si mesmo, ninguém dá uma sugestão, uma proibição, um pedido a si mesmo. Nós só temos as pessoas verbais a partir da segunda pessoa do singular. Então, o modo imperativo indica conselho, ordem, pedido, sugestão, proibição. E aqui a gente só tem um tempo verbal, que é o próprio tempo presente, tá bom? Quando a gente conjuga, a gente vai encontrar o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Para a gente formar o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, nós precisamos, obrigatoriamente, saber como se conjuga os verbos no presente do tempo do modo subjuntivo e presente do modo indicativo. Por quê? Eu vou explicar agora como é que a gente forma o imperativo afirmativo, tá? Olha, primeira pessoa do singular, que é eu, a gente já viu que não tem. Por quê? Porque ninguém dá uma ordem a si mesmo, ninguém faz um pedido a si mesmo. Segunda pessoa do singular, que é tu. Terceira pessoa do singular, que é você. Ele ou você, tá, gente? Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Porque aqui eu sei que você deve estar estranhando você. Porque quando você dá uma ordem a ele, né, você se dirige a você. É a terceira pessoa do singular, mas quando você fala, você não diz ele venha cá. Você vai dizer você. Você vai dar a ordem a você. Venha cá você. Tá certo? E a terceira pessoa do plural, que é vocês. Pronto. Agora, olha aqui como é que a gente forma isso aqui. Primeira pessoa do singular, a gente já viu que não tem. Para eu formar a segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo, eu vou pegar a segunda pessoa do singular do presente do indicativo e vou tirar a letra S. Aqui na segunda, isso só acontece nas segundas pessoas, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar a segunda pessoa do plural do presente do indicativo menos a letra S, para eu formar o imperativo afirmativo. E as demais pessoas, como a terceira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural e terceira pessoa do plural, eu vou pegar a pessoa respectiva, terceira pessoa do singular, no caso, do presente do subjuntivo. Vai tirar o S também? Não, aqui não tira nada, você só repete, tá bom? Eu pego a primeira pessoa do plural, do presente do subjuntivo e coloco aqui. E aqui também, terceira pessoa do plural, do presente do subjuntivo. Ok? É só decorar, gente. Que as segundas pessoas do imperativo afirmativo, eu vou utilizar presente do indicativo, ó, menos a letrinha S. E as demais eu repito presente do subjuntivo. Então, vamos olhar aqui o verbo amar, como ficaria. Imperativo afirmativo
verbo amar. Eu vou usar o verbo amar porque a gente já começou com o verbo amar e já está tudo conjugado, né? Então, seria tu, segunda pessoa, né? A gente já viu que não tem primeira pessoa eu, porque ninguém dá uma ordem a si mesmo. Tu, ixi, como ficou? Você, nós, vós, vocês. Olha, a segunda pessoa do singular, eu vou pegar a segunda pessoa do singular do presente do indicativo e tirar a letra S. Então, para eu formar aqui a segunda pessoa do singular, eu tenho que procurar o presente do indicativo e tirar a letra S. Aqui. Ah, não. Segunda pessoa do singular. Aqui, ó. Presente do modo indicativo. Eu vou pegar a segunda pessoa do singular e tirar a letra S. Não é isso? Então, como ficaria? Ama, porque é sem a letra S. Ama tu. Ou a gente pode inverter, tá? Ama tu. Colocar a segunda pessoa do singular depois do verbo. Ama tu. Tá bom? E para a gente formar a terceira pessoa do singular, ó. Terceira pessoa do singular. Eu vou pegar a terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. E não vou tirar nada. Eu vou só repetir. Presente do subjuntivo. Aqui, ó. Terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Então, fica ame você. Ou você ame. Ame você. Para eu formar a primeira pessoa do plural, olha aqui, a primeira pessoa do plural do imperativo afirmativo. Eu preciso pegar a primeira pessoa do plural do tempo presente e do modo subjuntivo. Ó, primeira pessoa do plural do presente e do subjuntivo. Então, fica assim, amemos nós. Vocês repassem a pessoa para depois do verbo, tá bom? Eu estou deixando aqui, depois eu apago, só para a gente entender a conjugação. A segunda pessoa do plural, o que é que eu faço? Eu vou pegar a segunda pessoa do plural, do presente e do indicativo, e vou retirar a letra S. Então, vamos lá. Presente do modo indicativo, menos a letra S. Aqui, ó. Segunda pessoa do plural do tempo presente do modo indicativo, menos a letra S. Então, fica amai, amais, só que a gente tira o S, né? Então, fica amai vós. E a última é terceira pessoa do plural. Eu vou pegar a terceira pessoa do plural do presente e do subjuntivo. Então, vamos lá. Terceira pessoa do plural do presente e do subjuntivo. Ó, amem. E a gente não precisa retirar nada. Então, amem vocês. Ok? Difícil, gente? Não, né? E agora a gente vai aprender a formar o imperativo negativo. No imperativo negativo, gente, a única coisa que eu vou utilizar é o presente do subjuntivo. Não vou retirar letra nem nada, eu vou só repetir. Então, fica. Se é imperativo negativo, a gente tem que ter o advérbio não. Não. Opa, não vou nem dizer agora. Não. Tu
você. Nós. Vós. Vocês. Pronto. Vamos lá. Todo imperativo negativo, eu vou utilizar presente do subjuntivo. Eu vou repetir as pessoas aqui, sem tirar nem colocar letrinha. Eu vou só repetir a conjugação do presente do subjuntivo aqui, ó. Lembrando que eu tenho que utilizar a partícula não, tá bom? Vamos lá ver como ficaria aqui, né? Então, eu já sei que no imperativo negativo, eu vou utilizar somente presente do subjuntivo, sem colocar letrinha, sem adicionar letrinha, sem tirar, sem nada, tá bom? Só repetir aqui. Então, vou utilizar o presente do subjuntivo. Vamos olhar aqui a segunda pessoa do singular. Tu. Ó. Ames. Então, aqui eu venho e coloco ames. Não ames tu. Terceira pessoa do singular, do presente do subjuntivo. Terceira pessoa do singular, do presente do subjuntivo. Ó. Terceira pessoa do singular, do presente do subjuntivo. Ame. Então, aqui a gente repete ame. Primeira pessoa do plural, do presente do subjuntivo. Primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Primeira pessoa do plural. Ó. Primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Amemos. Segunda pessoa do plural do presente do subjuntivo. Segunda pessoa do plural do presente do subjuntivo. Ó. Segunda pessoa do plural do presente e do subjuntivo. Ameis. E a terceira pessoa do plural do presente e do subjuntivo. Terceira pessoa do plural do presente e do subjuntivo. Terceira pessoa do plural, aqui, ó. Terceira pessoa do plural do presente e do subjuntivo. Amém. Pronto, gente. Só isso. Então, nós conjugamos no modo indicativo, nos 6 tempos do modo indicativo, conjugamos nos 3 tempos do modo subjuntivo e nos 2 tipos de imperativo, né, que só tem um tempo, que é o tempo presente, só que nós temos o imperativo afirmativo ou imperativo negativo do modo imperativo, tá bom? Então, agora eu quero que você conjugue também o verbo cantar no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Tá bom? Vamos agora dar uma pausa para a gente voltar com o estudo das vozes verbais. Tá bom? E depois a gente vai ver vozes verbais, depois as formas nominais dos verbos. Tá? Um abraço.